Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos aqui com o Shaolin, do canal Shaolin Verdade ou Mentira, e também com o Francis Farago, do canal Multiversal Flaviana. O Shaolin entrevistou o Francis, foi uma live de mais ou menos 4 horas, em que o Francis apresenta, a teoria flaviana. O que é a teoria flaviana? Como iniciou a pesquisa, e eu virei aqui pontualmente neste canal para falar acerca desta live, alguns pontos desta live e da teoria flaviana, tá bom? Então vamos lá, sem demora, Todo mundo aqui eu acredito que já me conhece. Se não me conhece, sou Carlos Alexandre Costa, bacharel em teologia, sou autor do livro da obra O Inferno Não Existe. Ela está disponível na BookTube, na Amazon e no Clube de Autores, tá bom? Link para você adquirir está aqui na descrição. Também sou o dono do canal Verdades Ocultas da Bíblia. Então, vamos lá. Vamos ouvir aqui a entrevista. Então, eu vou respondendo, essa live aos poucos, tá bom? Então, nós vamos ouvir plenamente o Francis falar. Eu não vou interrompê-lo, tá bom? E logo após eu vou vir comentando. Então vamos lá, então, play. E hoje, galera, finalmente falaremos, de Jesus, romano, da teoria flaviana. Hoje tô com o Francis aqui para ele explicar pra gente, falar do livro. Então você aí que goste do assunto, marreta o like aí, mandem superchat para ajudar o canal, para mais pessoas conhecer o conteúdo, mais pessoas conhecer a fundo como funciona. Se você tem algum questionamento ou algo, depois mais pro finalzinho a gente vai liberar o link para o pessoal conversar. Primeiro a gente vai passar o conteúdo, mas deixa eu passar aqui a palavra pro Francis para ele se apresentar, falar quem ele é, o que ele faz e qual o objetivo dele. Francis, seja bem-vindo, fica à vontade. Fala, Chaim, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou Francis, sou do canal Multiversal Flaviana e eu estudo a pesquisa do Jesus flaviano, a hipótese flaviana ou a pesquisa do Jesus romano. Tá? Então, eu venho desenvolvendo há mais de 10 anos essa pesquisa aqui no Brasil. Começou não com o Étio, tá? É um detalhe que, inclusive, está no meu livro, que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Muitas pessoas acham que quem trouxe essa ideia foi o Étio, na verdade. O primeiro autor que vai trazer essa ideia do Jesus flaviano é um bibliotecário chamado Cliff Carrington, em 98. E ele não escreveu livro nenhum, nem artigo científico, ele era um bibliotecário, ele simplesmente escreveu vários textos. E quando ele morreu, ele deixou com um amigo dele. Então, o amigo dele deixou na gaveta. Ele achou muito maluco aquilo lá, ele não quis apresentar para ninguém. Quando saiu o livro do Étio, em 2005, esse cara, ele procurou um cara aí de uma editora lá nos Estados Unidos, lá, e, na verdade, esse trabalho dele está apenas na internet. E algumas pessoas colocaram aí o trabalho dele aí em algum artigo aí, mas... o próprio Étio não conhecia o trabalho do Cliff Carrington, então, e eles a mesma ideia, algumas coisas diferentes do Étio, ele vai trazer alguns pontos diferentes, mas é a ideia que os flavianos estão por trás dos evangelhos. A base da pesquisa, tanto do Cliff Carrington, do Étio e da minha, é a mesma, que os evangelhos foram escritos ali em 70 sob os flavianos como propaganda para legitimar o governo deles. Essa é a base. O resto que o Étio traz, algumas informações, eu vou discordar, outras eu vou concordar com ele. Então, é basicamente isso. Então, a teoria flaviana é isso. Tá? É simplesmente que os evangelhos foram os evangelhos sinóticos, não João, nem Apocalipse, nenhum outro. Evangelhos sinóticos. Por quê, Francis? Porque no sinótico você tem profecias de Jesus sobre a Guerra de 70. E na Guerra de 70, os flavianos estavam participando. Então, ou seja, são profecias indiretamente ligadas aos flavianos. Então, quem teria interesse? Então, a pesquisa, apesar de eu pesquisar sobre Paulo, Apocalipse, eu falo muito sobre isso, mas o foco da teoria flaviana, da hipótese, como se queira chamar, é baseada nos 3 evangelhos sinóticos, porque são eles que vão fazer profecias e as parábolas também são sobre os flavianos. Tá? É basicamente isso. Ótimo, perfeito.
ouvimos, né, o Francis nesse pequeno trecho, né? Eu vou respondendo, né, a trechos dessa live ao longo do tempo e temos uma percepção clara aqui do que é a hipótese flaviana, que os evangelhos foram escritos ali, né, por volta da década de 70 para legitimar a dinastia dos Flavianos. Então, de acordo com o próprio Francis, é um Jesus Flaviano. Então, logo de largada, nós temos que analisar de maneira objetiva e clara e com evidências se os evangelhos foram escritos na década de 70. Então, os evangelhos foram escritos na década de 70, eles surgiram prontos na década de 70? Então essa é uma pergunta que nós temos que responder. Se sim, né, se eles surgiram prontos, eu não estou nem colocando a questão que tem que ter a ordem de alguém, de um Flaviano, tem que ter um documento, alguém dizendo assim, ó, foi o imperador Vespasiano, foi Tito que mandou escrever. Não vou nem entrar nesse mérito, tá bom? Mas, partindo desse princípio, 70, temos que encontrar os evangelhos. Os sinóticos, pelo menos um evangelho. Bom, quando nós pegamos as obras dos especialistas, Philip Wilhauer, Craig Evans, Bruce Metzinger, Bart Ehrman, quando nós pegamos esses acadêmicos que analisaram os documentos do Novo Testamento, eles chegam à seguinte conclusão. Marcos tem seu início redacional, porque nenhum evangelho surgiu pronto, e calma que eu vou lhe provar. Você vai ver fotocópias dos papiros nesse vídeo. Isso, calma. Você vai discutir com fotocópia, não tem como, né? Discutir com fotocópia, né? Discutir com a cultura material, aí já vira doideira. Calma. Tem um porquê que eles chegam a essa conclusão e tudo isso nós vamos falar aqui nesse vídeo. Então respira, tá bom? Calma. Não pula da cadeira, não. Calma. Calma, Flavinho. Calma, Flavianinho. Calma. Tá bom? Fica tranquilo. O Evangelho de Marcos tem seu início de composição, o seu, vamos dizer assim, protomaterial, entre 65 e 75. Isso é algo consensual entre os exegetas ali, ó, os analistas de manuscritos, pelo estilo até do grego que está na maioria dessas cópias, que você sabe que são milhares de cópias, na verdade. Você tem essa noção, né? São milhares de cópias. E eu vou falar aqui dos manuscritos, dos pedacinhos de papiros mais antigos, e você vai ter uma surpresa. Já se nós falamos de Mateus e Lucas, estamos falando ali entre 80 e 90. Então já posterior. E se estamos falando de João, estamos falando do final do século I e início do século II. Muitos vão falar abertamente, defender até que João é século II, não dá nem para falar que é final do século I, mas é algo debatido, certo? É algo debatido. Então, pelos exegetas, os que lhes dão direto com manuscrito, nessa análise aí, olhando por uma lente flaviana, só sobra o Evangelho de Marcos. Então, de acordo com a teoria flaviana, estou colocando a lente dela sobre a coisa científica, para tentar ajudar, né? Sobre a coisa científica. Então, só fica o Evangelho de Marcos. Então, o Evangelho de Marcos surgiu pronto? É essa a pergunta agora que tem que ser respondida. Porque se os evangelhos sinóticos são resultado de uma propaganda flaviana, eles têm que ter surgido prontos, certo? Nós já sabemos que não surgiram e vamos provar o porquê que não surgiram prontos. Você vai ver isso aqui.
Mas, colocando a lente flaviana, teriam que ter surgido prontos. Você concorda comigo? Obviamente. Se é um material encomendado por um Vespasiano, por um Tito, seja quem for, tem que ter surgido pronto, prontinho para propaganda. Ok? Então, nessa perspectiva, só nos sobrará o Evangelho de Marcos. E o que temos a dizer, então, acerca deste Evangelho? Os papiros mais antigos em relação a fragmentos do Novo Testamento são o papiro P52, o papiro P45 e o papiro P75. Eu vou explicar cada um deles para você enquanto aparece aí na tela. O papiro P52, o papiro mais antigo, o fragmento mais antigo do Novo Testamento, que é datado pelos especialistas com análise grafotécnica, análise de carbono 14 e outras metodologias, ele é datado de aproximadamente 125 a 150 depois de Cristo. E ele contém apenas um pedaço de João 18. Então o papiro mais antigo, que é o P52, ele tem um pedacinho de João 18. O papiro P45 é datado do século 3, entendeu? Século 3 depois de Cristo, século 3. Ele contém partes de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Veja bem, ele contém partes. E olha o problema, mas não em ordem contínua, ou seja, não está em ordem. Na ordem que você conhece hoje, na ordem de continuidade de versículos, na ordem de evangelho completo, não. Esquece isso. Isso revela que os evangelhos ainda não estavam consolidados como conjunto fixo e também em suas formas finais. Ou seja, os pais da igreja, e isso é atestado por diversos especialistas, um livro muito bom, do Bart Ehrman, junto com o Bruce Mettinger, falando acerca disso, de como que as adulterações ocorreram, as modificações, como que os pais da igreja foram marretando e editando os evangelhos para casar com a teologia que eles queriam. E aí você tem o papiro P75, um papiro também do século 3, e olha que bacana, ele contém partes de Lucas e João, com sinais de revisão textual. Então, o papiro mais antigo, que contém Lucas e João, já tem sinal de revisão. Os caras já estavam ali, ó. Isso aqui, né? Acho que não foi bem isso que Jesus disse, não. Já estão ali, ó, revisando. Isso quer dizer o quê? Que são tradições em desenvolvimento. Então, só nisso, nesse pouquito aqui que eu falei, a ideia de que evangelhos surgiram prontos, posso ser sincero para você? Posso falar a verdade? Nem na escola dominical você ouve mais isso. Nem em igreja, nem em seminário da Assembleia de Deus, igreja, você ouve mais isso. De que os evangelhos, ou que qualquer evangelho, surgiu pronto. Só nessa questão já começa a implodir o princípio da teoria flaviana. E olha que eu nem estou colocando no bolo que deveria ter algum documento, alguma evidência cabal que demonstrasse a ordem, o mando de Tito, Vespasiano, ou seja, quem for, o pagamento para que estes evangelhos fossem escritos como propaganda flaviana. Eu não estou nem entrando nesse quesito. Eu estou só me atendo à afirmação primária. Então, nessa afirmação
primária, nós já percebemos que há um problema. Um problema muito grande. E aí, eu não vou estender muito o vídeo, porque só isso já tem que ser respondido de maneira técnica. De maneira técnica. Mas, professor, você falou que o início redacional dos evangelhos, né? Como que os acadêmicos, eles chegam a esta conclusão? Como que eles fazem isso? Pelo método histórico crítico. É o método histórico crítico que ajuda os acadêmicos a chegar nessa questão. Então, como é que funciona? Você tem a crítica textual, você tem a crítica da forma, crítica da redação, você tem a crítica literária e a crítica da tradição. Então você tem esses critérios como metodologia científica. Então, primeiro, crítica textual. Você compara os manuscritos. Você pega as famílias dos manuscritos, que são mais de 5.000 manuscritos, você pega ali e vai comparando os manuscritos e suas variantes. Essa é a crítica textual. Depois você vai para a crítica da forma. No livro do Philip tem isso, tá bom? História da Literatura Cristã Primitiva. Ele vai explicando tudo isso. Quem já leu, conhece. Você tem a crítica da forma, que ele vai analisando as formas orais que podem ter antecedido os textos escritos. Aí você começa a comparar com tradição judaica, tradição rabínica, você começa a isolar fórmulas que você não vê elas com muitas repetições, mas elas vão sendo desenvolvidas. Depois você tem a crítica da redação, que você vai analisar o estilo literário, a teologia de cada autor ali. Cada autor está colocando a sua lente, a sua teologia. Você vai para a crítica literária, comparando as estruturas narrativas, e depois você vai para a crítica da tradição, que aí você estuda a evolução das tradições no cristianismo primitivo. Então, é isso. Se não for isso, tem algo errado. Então, o Francis deveria explicar isso. Porque para a gente ter algo como científico, tem que ter artigo científico, metodologia apresentada, e aquilo que já se conhece, não é que é consenso. Consenso é uma coisa, evidência é outra. Quando você está olhando o papiro, meu querido, você está olhando uma evidência. Isso é evidência. Eu tenho um celular, qual é a evidência? Você ver o celular, isso é uma evidência. Olha, eu tenho um celular, prova, está aqui. Estou mostrando para você. Você está vendo algo que qualquer pessoa pode pegar, quantificar, medir, olhar, e não algo subjetivo. Tem gente chamando coisas subjetivas de evidência. Dê um argumento, eu tô te dando evidência. Igual o pastor Tassos, né? Do debate lá com os 25 ateus. Eu tô te dando evidência. No debate do Vilela também, eu tô te dando evidência. Não, você tá dando argumento. Evidência é algo que todo mundo pode pegar, tocar, ver, medir. Isso é evidência. Então a evidência são os papiros. Os papiros provam que os evangelhos não surgiram prontos. A crítica literária, o método histórico crítico prova que os evangelhos não surgiram prontos. Vou repetir. A metodologia científica, a crítica textual prova que os evangelhos não surgiram prontos. Está demonstrado cientificamente. Nós temos os papiros com pedaços dos evangelhos, pedaços misturados entre si, soltos entre si, pedaços. Os evangelhos não tinham nem autógrafos. Autógrafos foram colocados depois. Nenhum evangelho surge autoral, nenhum evangelho surge pronto. E a prova é o papiro. O papiro, os papiros, os manuscritos mostram isso. Os fragmentos demonstram isso aí. Não surgiu pronto. Se não surgiu pronto, a teoria flaviana tem que explicar. Tem que se reformular. Isso é ciência. Estou te mostrando a evidência. Ó, a evidência é essa. Ó, o arcabouço teórico quer que todo mundo que se debruçou sobre os manuscritos, sobre a datação com carbono 14 e outros métodos, sei lá, termonominescência e não sei o que, de radiação de isótopos, sei lá o nome dos métodos, todo mundo que se debruçou lá, que olhou, chegou à conclusão. Todo mundo falseou a coisa. Não surgiu pronto. É algo que foi se desenvolvendo.
Então, como que a teoria flaviana pode dizer que os evangelhos, ou minimamente o evangelho de Marcos, surge pronto como propaganda flaviana? Se está comprovado cientificamente em papiros e por pessoas que fazem exegese que nenhum evangelho surgiu pronto. Ou seja, tem que provar que os evangelhos surgirem pronto para minimamente a teoria flaviana ela ganhar algum crédito. E eu estou falando não de maneira pejorativa, eu estou falando de maneira analítica, criticando mesmo, de maneira crítica. Para ter crédito, tem que passar pelo filtro científico. Então, reformula o postulado, revê aí. Agora, o que não pode é negar a realidade. E aqui eu faço, no final, uma crítica também, uma segunda crítica sincera. Entendeu? Tem um monte de gente dizendo aí que ninguém refuta a teoria flaviana. Eu sou da opinião que ninguém refuta ninguém. Primeiro que não tem como refutar, cientificamente, academicamente, não tem nada produzido. Não tem um artigo, não tem uma tese, não tem uma dissertação, em lugar nenhum sobre isso. Então, já começamos por aí. Entendeu? Segundo, é que até hoje eu não vi Tito e Vespasiano mandando escrever nada, um documento cabal que prova. Terceiro, eu já falo há muito tempo que o Jesus romano é uma camada redacional. E eu sim escrevi um artigo científico falando acerca disso, em que eu estarei apresentando no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sabe por que eu não apresentei ainda? Porque eu dei o artigo no privado, sim, no Zap, para vários inscritos do canal lerem o artigo e me darem um feedback. O que você acha desse artigo? Essa é a minha proposta, eu quero trazer isso à tona. Porque eu não tenho grife, né? Para bancar aí revista científica, pagar para analisar meu artigo. Então eu pedi a minha audiência do Verdades Ocultas da Bíblia, os amigos que eu fiz no canal, e eles estão lendo, e eu estou aguardando com calma e paciência o feedback dos meus amigos, da galera do canal. E pedi para ser sincero, galera, se tiver que melhorar, o que está errado, veio o meu método, que é um método de estudar o Jesus histórico. Então, Jesus romano é uma camada redacional, que todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que é uma camada, tá bom? Então, esse é um vídeo, eu vou fazer vários vídeos acerca da teoria flaviana, me baseando nessa live que foi feita no canal do Shaolin. Inclusive, para vocês verem que não estou falando nada de má fé, que eu não estou atacando a teoria flaviana no sentido pejorativo, ou que eu estou atacando o Francis, que essa não é a minha intenção, eu disse ao Shaolin, vou assistir e eu vou estar respondendo. O Shaolin me mandou a live, pode perguntar ao Shaolin, e eu mandei um zap para ele. Pô, bacana, eu vou assistir e eu vou responder. Então essa aí é a primeira resposta. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to